Muito bem, boa noite a você que está nos vendo agora pelo Portal Hortolândia no programa Portal Entrevistas. Hoje é dia 7 de abril e estamos a poucos dias da Páscoa. E esse é o nosso assunto de hoje, que é um assunto comemorado por alguns e celebrado por outros no mundo inteiro. Podemos dizer que é um assunto, um dos mais comentados no mundo. E hoje participando com a gente, alguém que é mais um dos amantes da história de Cristo, como nós aqui também somos, o pastor Hildo Pulcini, da Igreja do Nazareno Mão que Resgata. Acertei, pastor? Acertou. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor. Amém. Uma bênção, né, para nossa. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Que bom. Agradecendo já você que está nos assistindo, né, e também oferecendo especialmente a Ótica, que está trazendo aqui para a gente uma promoção Dia das Mães. Nossa, já é a promoção da Ótica Veja, Dia das Mães. Então você que está nos acompanhando, fique ligadinho que daqui a pouco a gente vai trazer como que faz para você ganhar um prêmio especial da Ótica Veja. Continue conosco. Pastor Hildo Pulcini, é de origem italiana, pastor? Eu sou descendente de italiano, né? Não. Meu pai, de primeiro grau? Não, de primeiro grau. Meu pai aí tinha os seus bisavós que eram italianos, né? Sim. Mas a minha mãe não, mas por parte então de é Pulcini. Pulcini. É isso aí. Então, o brasileirês, né, é Pulcini, mas é Pulcini. É isso aí, ficou mais fácil, né? Que bom, pastor. Graças a Deus. E como tem sido até hoje, então, o seu trabalho à frente de uma denominação, uma igreja do Nazareno, que é uma das igrejas das mais tradicionais e bem vistas pela sociedade cristã. Sim. Né? Como é que tem sido? Como foi essa caminhada até agora? Para mim tem sido um prazer muito grande, né, Evandro? Eu estou pastoreando na Igreja Nazareno já tem para mais de 10 anos, né? E junto com o trabalho do pastoreio que nós realizamos ali com a igreja em si, nós temos um projeto também na cidade de Hortolândia. Daí que veio o nome Mão que Resgata, né? É o projeto que a gente trabalha na recuperação de pessoas que estão em situações de rua, dependência química, né? Então nós temos um centro de reabilitação aqui na cidade de Hortolândia, já está indo para mais de 10 anos também. O mesmo período que você... É o mesmo período. Já pegou essa missão de Deus, né? Logo depois de alguns anos que se iniciou, bem no comecinho, o pastorado, já veio junto aí o projeto Mão que Resgata, que Deus tem confiado a nós temos trabalhado aí. Daqui a pouco a gente fala também um pouquinho mais sobre esse projeto. Maravilha. Que fica onde? Ele fica aqui, Chácaras Santa Isabel, né? Núcleo Santa Isabel, sim, que logo depois ali da ponte da Bandeirante, aqui passando em frente à Del, ali numa chácara. Muito bom, muito bom. E um trabalho importantíssimo para ser feito, né? Que é o trabalho que Cristo ensinou na sua caminhada, né? Sim. Mas Cristo, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, né, de acordo com um calendário que também é um pouco polêmico, se é ou não, teríamos 2022 anos depois da história de Cristo, do nascimento dele, né? Mas a Páscoa é algo mais antigo que isso. Sim. Muito mais antigo. Sim. Quando começou a Páscoa, originalmente, pastor? Então, a ideia da Páscoa, essa palavra Páscoa, né, ela tem uma origem no povo judaico, né? Ali quando o povo estava cativo, né, a gente pode colocar dessa forma, escravizado, né, pelo Império Egípcio, e depois ali de cerca de 400 anos aproximadamente, houve ali um clamor, né? Pode-se dizer assim. Lá no capítulo 3 de Êxodo vai dizer que Deus ouviu e viu o clamor do povo. E ali foi quando Deus, então, levanta ali um homem chamado Moisés. Né? E aí, a partir daquele momento, ele vai começar a desenvolver o processo de libertação daquele povo, quando Deus instituiu ali as 10 pragas do Egito, sendo que a 10ª seria aquele, vamos colocar assim, aquela penalização onde o filho primogênito, todas as famílias que não aderissem
ao sangue do cordeiro no umbral da porta, né? Essa foi a maior praga, a praga mais difícil. Mais difícil, para né? um pai, para uma mãe. Exatamente. Que história, hein, pastor? Que história. Na verdade... Era um anjo, chamaram de anjo da morte. Isso. E aí as famílias que aceitassem a ordem do Senhor dada a Moisés, que sacrificasse um animal ali, um cordeiro, tinha que ter ali 1 ano, um cordeiro perfeito. E as famílias que aceitassem, crescem e passassem ali, ungissem os umbrais da porta com aquele sangue, o anjo da morte passaria por cima. Daí essa palavra pachar, ou pechar, a ideia de passar por cima, né? Passar sobre. Então daí veio a terminologia dessa palavra Páscoa, que traz a ideia de passar por cima. Não é ovo de Páscoa. Não é o coelho da Páscoa. Muito embora hoje, atualmente, exista vamos dizer, uma correlação, né? Não tão direta, mas... Pastor, então, a Páscoa do original hebraico, pechar, como é que é? Você pode... Sim, pechar, né? Pechar. Ela teve essa simbologia tremenda, que a pessoa tinha que sacrificar um animal. Pode-se dizer que é o início, então, dos sacrifícios do povo hebraico? É o primeiro? Ali seria a ideia do sacrificar um animal. A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Sim. Ali seria, então, uma profecia, né? Que se cumpriria de uma forma mais completa depois, no sacrifício do Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, como é chamado Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa. Que aí vem a ideia então da Páscoa cristã, que vai acontecer cerca de 3.500 anos depois desse evento que aconteceu. Tudo a ver com aquele termo que é a libertação. A ideia sempre foi essa. Porque passado essa praga que você comentou, sim, que o povo israelita sofreu lá no Egito, eles tiveram outra libertação que foi no Mar Morto, no Mar Vermelho, perdão, onde ele se abriu, e aí começa uma nova jornada para esse povo, que vai precisar de novas libertações, porque eles foram cativos no Egito, o povo israelense, que hoje os remanescentes são judeus, né, da religião judaica. Eles sofreram cativeiro com os babilônicos, com os persas, gregos. Posso estar errado com relação aos gregos, mas os romanos, que foi acho que a fase onde Cristo também passou ali e tal. Que história de sacrifício esse povo, né? E no Holocausto agora, recentemente? Então, a ideia realmente era essa, a proposta de Deus era essa, era pôr em liberdade, né? Sim. A proposta de Deus é essa, é pôr o ser humano em liberdade. E ali houve, obviamente, uma libertação cultural, porque quando você tira um povo do seu contexto, muda a sua língua, a sua cultura, automaticamente você está mudando a identidade de uma nação. E o Senhor tinha o propósito, então, de restaurar essa identidade na nação israelita. Então, eu penso que essa libertação, ela aconteceu para que fosse restaurada uma identidade, né? E isso foi acontecendo ao longo dos outros cativeiros também, sempre o Senhor nos libertando para uma proposta de restauração de identidade, restaurar realmente o propósito inicial daquilo que Deus tem. E alguns textos que eu pude ler sobre isso mostram o seguinte: cada episódio em que o povo hebraico, o povo de Israel era né, tirado ali de Jerusalém, da sua região onde moravam, o governo que entrava quebrava tudo, né? Destruía os templos que eram sagrados para o povo, né? Uhum. Mas aí depois veio Jesus Cristo e disse que não ficará pedra sobre pedra, e que o cerimonialismo não é o principal, né? Que aí cumpre essa profecia. Você se emociona quando
ouve quando você lê essa passagem, essa história de Jesus e a ligação profética que tem? Na verdade, não tem como, né, Evandro, nós não somente conhecermos isso de uma forma intelectual, um conhecimento de sentidos, assim por dizer, mas é experimentar isso no coração, na alma e no espírito. Que é a conversão. Que é essa realidade desse Deus transcendente, esse Deus que habita nos céus, mas ao mesmo tempo ele é tão amoroso, ele é um Deus tão relacional, que a proposta dele sempre foi se relacionar com a sua criação, amor, a propriamente dito homem. Tanto é que quando ele vai libertar o povo desse cativeiro, e depois o povo peregrinando ali pelo deserto, até adentrar nas terras prometidas, a terra de Canaã, e ali então Deus agora dá uma outra ordem para Moisés, diz: Moisés, construa um tabernáculo, e eu habitarei no meio de vós. Que é o templo. Que naquele tempo ainda não era o templo, era um tabernáculo móvel, porque a nação de Israel ainda estava num processo de conquistar a terra de Canaã. Era quando também mudaram de lugar a Arca da Aliança? Tem a ver? Exato. Quando você, automaticamente, o povo ia de uma cidade para outra, nessa conquista, né? Eles desmontavam o templo, carregavam todos os utensílios, tinha ali as pessoas específicas para isso, tinha a tribo específica para fazer esse transporte dos utensílios do templo sagrado, e depois que eles habitavam numa determinada terra, eles levantavam o templo de novo, no caso do tabernáculo, né? E lógico que depois vai se cumprir ali no templo, né? O templo que depois se cumpre, e é construído aquele templo fixo em Jerusalém pela pessoa de Salomão. Mas é interessante dizer isso, que o templo é construído por Salomão, mas o próprio Deus, ele diz: eu não habito em templos construídos por mãos de homens, né? Nossa, gente. A ideia é de que Deus, ele vai habitar naquilo que ele mesmo constrói. E aí o próprio Senhor Jesus vai fazer uma referência disso depois, lá no Evangelho, e ele vai dizer: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Nesse sentido, o templo que Salomão construiu é um, mas o templo que eu estou para construir é muito maior. E o que eu vou construir, esse sim, Deus pode habitar. Muito bom. É maravilhoso. Então não tem como não se emocionar, não ser apaixonado por essa história. Por essa realidade, né? Essa é uma realidade. Para os cristãos do Brasil. O Brasil é o país mais cristão do mundo, pastor? É verdade? O maior país cristão do mundo? Pode-se dizer que sim, né? Hoje, né? Porque eu moro no bairro que tem nome de santo. A igreja está lá centralizada, né? A igreja católica. Sim. Então é um país cristão. É um país cristão. Mas tem muito que debater sobre isso. Sobre os conceitos. Sim. Falando em debate, você é teólogo também. Sim. Também não. Para ser pastor tem que ser teólogo. Ou não necessariamente? Aí vai depender muito da instituição, né? Enfim. Do tipo de instituição. Isso. Muito bom. Pastor, o mundo ocidental moderno enxerga a Páscoa, ou pelo menos as instituições capitalistas enxergam a Páscoa como uma forma comercial. E não só a Páscoa, muitas datas religiosas também, como Natal. Sim. E o ovo de Páscoa? Então... E o coelhinho? Então... É tão legal. É legal, e tem toda uma narrativa histórica que envolve isso, né? Na verdade, essa tradição ela é muito antiga, essa tradição de você presentear as pessoas a qual você quer bem com ovos, né? E por que isso? Porque a ideia é que o ovo em si, ele tem a origem da vida. E por muito tempo os romanos atribuíam que o universo era em formato oval. Então a ideia do compartilhar do ovo era a ideia de você estar compartilhando a vida, o renascimento, a fertilidade, a prosperidade. Era presentear alguém com um símbolo, né? Um alimento, mas algo que tinha um simbolismo
por trás de tudo isso. Isso quando começou a Páscoa mais moderna, que é o ovo. Isso os povos antigos eles adotavam isso. Os povos antigos eles se presenteavam uns aos outros, eles tinham essa prática. Então deixa eu fazer uma meia-culpa. Então nesse período não era tão capitalista assim. Não, talvez hoje com ovo de chocolate. Sim, tinha no início dessa história de você presentear alguém com esses ovos, tinha um conceito simbólico, místico, fraterno. E tinha assim, tinha essa questão toda, não se compartilhava. Alguém já disse que o ovo é vida. Ovo é vida, né? É um dos alimentos mais saudáveis que tem, né? Que traz mais simbologias benefício. no cristianismo é o que mais tem, porque no início do cristianismo era o peixe, né, pastor? Sim, tinha a ideia da identificação, né? Onde os cristãos eles se comunicavam através do símbolo, porque havia uma perseguição pela igreja, contra a igreja, enfim. Então a igreja do Nazareno mão que resgata, não inibe que uma pessoa comemore, né? Porque tem o conceito de comemorar e de celebrar. Celebrar é o que católicos celebram na Semana Santa, né? Que tem todo aquele processo de rituais. Comemorar é diferente um pouco, que é festejar algo, mas tem uma importância o que nós celebramos, espiritual, né? O que nós entendemos aqui é que há toda uma narrativa e eu entendo, Evandro, que Deus ele sempre esteve e sempre estará no controle da história. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos e frustrados. Tudo aquilo que ele estabeleceu como plano, ele dá passos ao decorrer da história da humanidade, e Deus ele está trabalhando para que todos os teus planos eles se cumpram. Então, essa ideia de que nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos ela dentro daquilo que nós, como cristãos, entendemos. Essa ideia de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que veio, como está em João 29, eis o Cordeiro de Deus que veio para remover o pecado do mundo. Ele veio para pagar uma dívida que o homem adquiriu quando o homem aceita a desobedecer a Deus. E aí, então, a Bíblia diz que por um homem o pecado entra no mundo e por um outro homem vem a justiça. Adão foi o homem pelo qual o pecado entrou no mundo. E a morte? Porque ele passou a morrer. O salário do pecado é a morte, entendendo sempre que a ideia da morte, ela tem no seu sentido original a separação. Então, quando o Senhor diz, eis que o salário, o resultado, o saldo do pecado é a morte, é a separação. Então, quando o homem pecou, e o pecado, houve uma separação entre a criação e o Criador. E agora Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e esta palavra sumo sacerdote significa aquele que cria pontes, ele é uma ponte. Então Cristo é a ponte de ligação entre um Deus que é santo e um homem que está caído nos seus delitos e pecados. Então essa ponte de ligação, por isso que ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade é a eu vida. sou a verdade. É um dos versículos que eu aprecio. O seu caminho é a verdade é a vida. Exato. Ninguém tem a conclusão dele, ou a sequência, diz assim, aquele que crê em mim mesmo que morra viverá. Então um texto maravilhoso, né? É uma profecia, uma forte, promessa muito forte, muito incisiva. Tem um amigo meu que se diz ateu, né? Tal, não vou citar nome. Mas ele me falou uma coisa muito engraçada, interessante esses dias. Ele falou, Evandro, eu não boto muita fé, tal. Eu já estudei sobre isso, mas que história bonita, né? Que história. E não é uma história de Cristo, é uma história só ali daquele período de 2000 anos atrás. É uma história da época dos egípcios, dos povos, dos primórdios, né? Então, uma história bem contada, bem encaixada. É uma história que, na verdade, ao longo de todos esses
esses anos ela se completa. Você vai ver que tudo aquilo que foi proferido e tido como profecia vem se cumprindo, né? Sim. Até que chega ao ponto de que está lá em Gálatas 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Né? A própria Bíblia, né? Tem E é lindo que ele envia o seu Filho e depois ele envia o seu Espírito. Então, a Páscoa dentro de um conceito cristão é de que o Cristo morreu para pagar o preço da nossa dívida, que era impagável. A morte do Cristo, ela satisfez a justiça do Pai. O Pai foi satisfeito, porque Ele mesmo havia estabelecido que o salário do pecado era a morte. Então, para que houvesse novamente a vida, alguém teria que morrer. Agora, se nós voltarmos lá para a Páscoa do judeu, qual que era a normativa de Êxodo 12 que Deus dá a Moisés? Tem que ser um cordeiro perfeito. Imaculado. Sem mancha. Por quê? Mas isso não é no contexto hebraico, né, de Moisés. Sim. Era no sentido estético mesmo. Exato. Porque o texto de Isaías, que um deles você acabou de citar, que eis o Cordeiro do Mundo, é um texto de Isaías, não é? Ele está em Mateus, mas é uma fala profética. Ele está em João, mas o Senhor... Está em João, perdão. Ele está em João 29. Isaías vai falar também sobre o servo sofredor. Sim, né? tem uma coisas parecidas. Isaías é o profeta mais messiânico. Messiânico. É o que mais vai fazer profecias a respeito do Messias. Sim, então nesse contexto era uma ovelha bonita mesmo, branquinha, toda rechonchudinha. Sem defeito. Sem defeito, e eu acho que é a ovelha que o pastor, né, que é o pastoreava, devia mais gostar. Sim. Porque é tão bonito, sim, vou ter que matar. Exatamente. E essa ideia de que é uma prefiguração, Evandro, do que se cumpriria em Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Né? E por que ele teria que ser perfeito? Porque a ideia de perfeição é a ideia de sem pecado. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele nunca pecou. Então ele não tinha pecado moral, ele não tinha nenhuma forma, ele não tinha natureza de pecado. Por que tem que ser assim? Porque só aquele que nunca pecou não tem como salário a morte. Então é por isso que ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a toma. Eu morro de livre e espontânea vontade. Sim. Eu entrego a minha vida. Mas onde está... Responda daqui a pouco, porque eu tenho que fazer. Mas onde está o sentido de ser imaculado? É na feição? É no corpo de Cristo, no rosto dele, no cabelo, que muitos dizem que é liso, que não dá para entender, porque ele mora no Oriente Médio, morou no Oriente Médio, na região dos palestinos. Ele nasceu em Belém, onde hoje é a Palestina, e um povo sofre lá. Sim. Onde está essa formosura? Onde está? Eu quero que você responda isso daqui a pouco. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Pessoal, agradecendo aqui a Ótica Veja, né, que está em parceria com o Portal Hortolândia, fazendo uma promoção do Dia das Mães. Está chegando, logo está aí. Então você que quer ganhar essa promoção, preste atenção. Nas compras realizadas no dia 1º de abril, do dia 1º, né, até o dia 7 de maio, olha, tem bastante tempo, né, para concorrer. Você pode ganhar um vale-compras de R$500. Pastor, R$500, olha que maravilha. Então, assim, tá valendo já, é uma promoção válida. E durante esses dias você compra na loja qualquer valor, né? Preenche um cupom com seus dados e deposita na urna. Então tem que ir lá na loja, tem um endereço aqui, né? E, o sorteio vai ser no dia 7 de maio, tá? Então preste atenção, vai ser no dia 7 de maio, já está valendo. Você tem que ir na Ótica Veja, que está localizado na rua Luiz Camilo de Camargo, número 417, que todo mundo passa por ali e vê a Ótica Veja. Parabéns, obrigado pela parceria. Daqui a pouco, se a produção passar o nome dos responsáveis, a gente também manda um abraço aqui diretamente para eles, mas já agradecendo pela parceria e parabéns pela promoção, né? Não é comum você ver essa promoção assim.
Depois você passa para mim, a produção tá passando aqui um recado. Meu celular tá em modo avião, mas eu vou tirar aqui. Eu vou pra loja no Amanda, tá no final. Ah, tá, sim, perdão, foi uma falha minha. Tem uma loja também no Amanda, então a pessoa, não só no centro, exatamente. No Jardim Amanda fica na Avenida Brasil, número 320 também, Avenida Brasil, né? É a avenida a maior avenida da América Latina. Não é qualquer avenida. Não é qualquer avenida. Falando em avenida, a Avenida da Via Sacra. Primeiro você vai responder a pergunta que eu fiz, mas a Via Sacra, que se torna hoje uma avenida lá em Jerusalém, foi onde Jesus passou os últimos momentos. Sim. Na sexta-feira, que é dita a Sexta-feira Santa, comemorada por católicos, já tradicionalmente, é feita a encenação. Não sei se você já pôde presenciar. Tem em Piracicaba. O Hortolândia já teve muitos anos. Esse ano ainda não foi divulgado se vai ter. Mas virou uma avenida histórica ali, que é onde Jesus sai do julgamento dos seus primeiros pares, né, que eram o Sinédrio, que eram a categoria ali dos rabinos, né? E depois ele é direcionado ao palácio, e lá a famosa frase, né, eu lavo as minhas mãos. Lavou ou não? Jesus, aonde ele tem, como que você enxerga esse lado de Jesus? Ele é carismático? Ele é revolucionário? Ele é puro amor? Porque a profecia diz que ele não era bonito como uma ovelha. Uhum. Como é que explica isso? Quando nós olhamos e nós precisamos entender aqui um pouco, Evandro, a natureza de Cristo. Há um termo que nós usamos dentro da teologia que nós chamamos de união hipostática de Cristo. Ele foi 100% homem, no quanto à sua natureza humana, no sentido da sua biologia humana, de carne, de osso, com sentimentos de fome, de sede, de dor, de frio, de tristeza. Dentro desse sentido, ele foi homem. Mas ele foi 100% Deus. Por isso que é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. No princípio era o Verbo. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo. Esse Verbo andava com Deus. No versículo 14 diz: e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Essa dupla natureza de Cristo ela é maravilhosa, porque sempre quando dizia respeito a Ele agia como homem. Ele nunca usou seus atributos divinos para se autofavorecer. Então ele suportou como homem as dores, a ingratidão, a vergonha, a humilhação, o desrespeito, o abandono. Ele suportou tudo isso como homem. E cordeiro. O cordeiro é a ideia do sacrifício que ele seria. Eu perguntei do cordeiro porque é sabido que a ovelha, né, essa família de animais, ela sabe que vai morrer, ela chora. É um cordeiro. Então, Jesus, ele na presença do seu acusador, ele abaixou a cabeça e falou: tu o dizes e tal. Em alguns momentos Jesus também ele é mais contundente, como no episódio que ele quebra tudo. Sim. Não sei se é no sentido literal, pastor. Sim. Mas ele quebra tudo, sim, lá, sim, com autoridade, né? Sim. Que personagem. Ele é o exemplo a ser seguido. O exemplo de vida, de moral, de caráter. E é por isso que ele não pôde ser detido pela morte. A morte não tinha domínio sobre ele, a morte não tinha o poder sobre ele. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então não tinha como a morte cobrar dele. Então a Bíblia diz no livro de Hebreus que a morte, ela sofreu ânsias, ela teve contrações com uma mulher em trabalho de parto. E aí Cristo, ele foi posto para fora da morte. A morte não pôde detê-lo. Inclusive, até um livro do John Owen, muito bom, que diz o seguinte, o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Caramba. Então, quando Cristo morreu, a morte morre, ele vence a morte.
E foi uma coisa poderosa, assim, fisicamente, porque teve o terremoto. Não, haja vista que... Teve ressuscitação de mortos. Exatamente. E haja vista que depois de 3 dias ele ressuscita. Né? Então, e ele só pôde isso porque ele não tinha pecado, ele era puro, ele era perfeito. Então, ele não tinha do que ser cobrado. Então, só aquele que nunca pecou é que pode pagar a dívida daquele que pecou. Então, na verdade, quem é o Cristo? O Cristo é aquele que satisfez a justiça do Pai. Quem é? Ele é aquele que ama com um amor incondicional, um amor sacrificial, mas ele também é aquele que satisfaz a justiça, porque o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Deus é amor. Mas a justiça de Deus, ela tinha uma forma diferente no Velho Testamento. Então, tudo isso estava... Alguns vão ver isso como cruel. Alguém pode dizer sim. Que em nome de Deus muralhas se quebraram, exército morreram, em nome de Deus. Mas mesmo em nome de Cristo isso também aconteceu nas cruzadas. E então, tudo isso sempre teve, né? Tudo isso tinha um apontamento, porque todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele diz assim, ó, tudo que aconteceu, as festas, os rituais, tudo isso é sombra daquilo que se cumpriria na realidade de Jesus. Jesus é a realidade de todo o ocorrido do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Agora, com a sua morte, a dívida foi paga. Lá em Mateus 17, Deus ele fala no Monte da Transfiguração, e ele olha para os discípulos que acompanhavam Jesus e ele diz o seguinte: este é o meu filho amado, nele eu me satisfaço. A ideia é de que a justiça de Deus só seria satisfeita em Cristo. No Antigo Testamento, quando se oferecia um animal como sacrifício, a justiça de Deus era aplacada, mas ela não era satisfeita. Agora em Cristo a justiça de Deus está satisfeita. Então, por que se você analisar toda a trajetória, a Páscoa do judeu foi instituída na primavera, no mês de Nissan, no calendário judaico. Então, a primavera em todo o mundo, principalmente no hemisfério norte, a primavera é a estação mais esperada, é a estação da vida, é a estação, como diz lá o livro de Cantares, escrito por Salomão, é a estação das flores, é a estação dos figos, é a estação do arrulhar dos pássaros, é a estação da beleza dos aromas, da fertilidade. Então, a ideia aqui é que Cristo é a nossa primavera. Depois de um período de inverno, de trevas, de obscuridade, de reclusão, Cristo é o sol da justiça. O profeta Malaquias falou sobre isso, quando o sol da justiça brilhar. Então Cristo é a nossa primavera. Então você pode ver que lá no hemisfério norte, nessa época da primavera, é que eles compartilhavam dos ovos, porque trazia essa mensagem de uma nova esperança, um novo recomeço, um novo ciclo de vida, há uma nova possibilidade agora. Então, a nova possibilidade que o mundo precisava, ela se cumpriu quando Cristo morreu, ele satisfez a justiça do Pai, quando ele diz: Pai, está consumado. Eu fiz aquilo que ninguém podia fazer, eu paguei uma dívida que ninguém podia pagar, porque todos pecaram, todos foram destituídos da tua glória. Eu não. Eu nunca pequei. A tua justiça foi satisfeita. Então nós estamos falando da morte. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é o cumprimento, é o desdobramento da morte. Porque é necessário para que alguém morra e pague a dívida, para que possa ter uma nova vida. Então é a ressurreição. É o novo nascimento, o renovo. É o broto, é o renovo de Deus, é uma nova esperança. Então, quando Cristo ele ressuscita, ele venceu a morte. Então, e qual que é o maior tormento do ser humano, Evandro? É o medo da morte.
É o medo das doenças, o medo do câncer. Não, mas ninguém tem medo da doença. Deus tem medo, os homens têm medo do que essa doença vai levar. Exato. Então a pessoa, quando ela fica doente, ela tem medo porque ela se vê na possibilidade de morrer. Então, na verdade, até a filosofia, o Luc Ferré, ele vai dizer isso, que o problema do ser humano é o medo da morte. Sim. E qual é a única forma que você tem de lidar com a morte? É com a vida. E quem é que venceu a morte? O nosso Cordeiro Pascal. Sim. Em alguns é o Cristo. Em alguns momentos, os seguidores de Cristo passaram por calvários parecidos. Sim. Eu vi um documentário, né, não vou dizer aqui que é verdade, depois você que está nos assistindo vai fazer a sua pesquisa e tal, sim. Que todos os 12 discípulos foram brutalmente mortos, assassinados pelos regimes em que circunstancialmente exceto João, que morreu exilado na ilha de Patmos por idade. Os outros e o que escreveu o Apocalipse. Sim, mas de uma certa forma ele também pagou um preço. Que é uma prisão perpétua. Sim. E Pedro, achando-se indigno, pediu para morrer, né, com a cruz de ponta cabeça. Isso, ele não se achou digno de morrer como seu Paulo Senhor. foi decapitado. Teve discípulos, segundo esse documentário, que os cavalos partiram eles no meio. Sim. Né, 2 braços para lá, 2 pernas para lá. Sim. E como Estevão, o primeiro mártir, Sim. né, cantou na hora da morte. Que coisa tremenda. Sabe, a fé nisso, né? Agora, pastor, isso é a fé da religião cristã. Certamente você deve, talvez não acreditar religiosamente, mas admirar outros líderes, outras pessoas que fizeram também muito, que não são da religião cristã, né? Que estou falando aqui de uma forma mais ecumênica. Sim. Né? A questão, Evandro, da admiração... Do bem que a pessoa faz. Sim. A questão da admiração quanto homem, quanto exemplo, quanto dinâmica de vida, nós temos muitos. Gandhi. Gandhi, por exemplo. Né? Um grande líder com uma proposta lícita e podemos até dizer uma proposta amável, justa, né? De talvez também Maomé, que é muito mal interpretado por algumas não, alas a questão toda não é ter essas pessoas como referência de líderes, porque se fosse problema tê-las, então nós teríamos dificuldade em ter Paulo como uma referência de líder. E que foi o que levou o evangelho ao mundo. Sim. A questão não é a liderança, o exemplo que essas pessoas deixaram. Tudo isso precisa ser lembrado e precisa ser trazido como experiência e como motivação para nós. A questão é que Cristo fez o que ninguém podia fazer. O Cristo ele não foi só o exemplo de vida a ser seguido. Ele não foi só aquele que entra em Jerusalém montado em um jumento. Isso é simbólico pra Por caramba. quê? Isso é forte. Porque a ideia de um rei, quando ele montava em um jumento, é um rei que vem trazer paz e não guerra. Na humildade. Não é? Então ele veio trazer paz ao mundo. Jesus era chamado de rabi também. De mestre. De mestre. De fato era, porque até os 12 anos, no Egito, ele foi instruído por ótimos professores. E ele mais ensinou do que propriamente dito pregou. Corretamente. Passando agora, pastor, por uma fase mais final aqui da nossa entrevista, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas tem algo excepcional que você traz como didático, que é as 7 últimas palavras que Cristo falou. Sim. Teria como apenas citá-las e contextualizar mais rapidamente? Tem. Porque eu acho que isso não pode faltar na nossa entrevista. Cristo é o exemplo a ser seguido em todos os aspectos. Que são as últimas 7 palavras que Jesus falou. Da cruz. Só para fazer um adendo da ressurreição, então a ideia aqui é que na morte de Cristo nós fomos tornados justos diante de Deus. Agora nós podemos novamente estar na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela é o renascimento, a regeneração. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Não é nascer da carne, não é voltar para o vento do sol. Bugou a mente dele, né? Não tem como. Como é que eu posso? Mas é nascer do Espírito.
Porque agora, como nós fomos justificados por Deus, comprados pelo sangue de Cristo, isso dá a ideia de propriedade. Pedro diz que nós somos propriedades de Deus, fomos comprados pelo sangue. E agora, o que isso muda? Isso muda que agora o Pai pode habitar naquilo que é dele. Deus nunca habita em terreno que não lhe pertence. Agora nós somos comprados pelo sangue, somos propriedades. Como propriedades, nós temos agora a possibilidade de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é o processo de regeneração. Então a Páscoa, isso é Páscoa para nós, é uma nova eterna, vida. vamos dizer. É uma Páscoa que começa aqui e ela vai para a eternidade. O Cordeiro vai ser celebrado. É esse renascer. Nova terra. É esse sol que nasceu e ele não para mais de brilhar. Sim. Diz que no contexto bíblico que a nova terra, o Deus encarnado, vai ser a luz do mundo, né? A luz, o centro. Que dele vem a luz. A luz do mundo é Cristo. Ele mesmo faz essa menção. Eu sou a luz do mundo. Mas enfim, o exemplo de Cristo, a primeira palavra que ele diz, né, nós temos aqui em Lucas, capítulo 23, 34, Pai, perdoa-lhes. Gente, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi exposto à sua vergonha sem nenhuma censura. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Ele veio para os seus e os seus o desprezaram. Lembra o que Faraó fez com o povo de Israel? Desprezou o Deus de Moisés. Por isso ele sofreu as penas. Não é? E aí, diante de toda essa negação, de todo esse aspecto negativo, esse homem, cheio do poder de Deus, ele tem a capacidade de interceder pelo perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando qualquer outro homem sem esse amor queria matar, Por muito menos. Por muito menos. Hoje, por muito menos, as pessoas não querem perdão. E o que era a palavra perdão? A palavra perdão é aceitar perder. Então, a segunda palavra está lá em Lucas, né? 23, 43. Hoje estarás comigo. Jesus falando ao ladrão da cruz. Uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. É o ladrão da cruz que se arrependeu? É a palavra da Páscoa, é a primavera. O que é a primavera? A primavera é uma nova possibilidade de vida. Tanto é que a Páscoa judaica ela é comemorada na primavera. Então, é sair do inverno frio, tenebroso, escuro e entrar numa nova vida. Então essa palavra de ainda hoje. Olha que esperança. E que momento, né? Momento da agonia. Né? O pior momento do ser humano, que é o momento, dois, né? É o momento onde ele está de frente com o seu pior inimigo, a morte. Uma palavra de esperança, em João 19, uma palavra de amor. Eu fico imaginando Cristo sofrendo as agruras da humilhação, uma pressão e uma humilhação psicológica, ao mesmo tempo uma agressão física violenta. E ainda ele tem a capacidade de se preocupar com a necessidade dos outros, onde ele diz para Maria, mulher, eis aí o teu filho, João, ele vai cuidar de você. Consegue perceber em uma pessoa estar passando por tamanha agonia, ainda se preocupar com a necessidade do outro? Nós, por muito menos, nos reclusamos no nosso individualismo. As nossas dores são sempre maiores. Ele não. Ele se anula completamente. Isso é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que alguém se anula em favor de alguém. Pode alguém dar a vida por alguém? Ele deu. Lá em Marcos capítulo 15, ele diz, Deus meu, uma palavra de sofrimento. Ele aceitou o sofrimento. Nós vemos aqui, que nós poderíamos trabalhar melhor essa frase, por conta do tempo, né? Mas a ideia de que nós vemos aqui o tamanho, a maior agonia de Cristo, o maior sofrimento de Cristo, diz os estudiosos, que não foi a azorrague nas costas, a coroa de espinho. A maior agonia de Cristo é que por alguns instantes, por ele se fazer maldito por nós, como diz o profeta Isaías, ele colocou sobre os seus ombros todo o nosso pecado e se fez maldito. Em algum momento o Pai lhe viraria as costas.
Deus meu. Essa era a agonia dele. Que é o afasta de mim o cálice. É isso? Não, na verdade, o afasta de mim foi anterior no Getsemane. Aqui é quando o Pai literalmente vai virar as costas para que Cristo agora... Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? É outra fala, é verdade. É outra Confundi. fala, exatamente. Bom, aqui em João, capítulo 19, 28, uma palavra de sofrimento. Tenho sede. Aí mostrou o lado do homem. Lado humano. Sim, e o que a gente percebe é que mesmo diante do sofrimento emocional, mesmo diante do sofrimento físico, mesmo diante do sofrimento espiritual, ele não recua. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele diz: Cristo, tenhamos a mente de Cristo, que ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, porém, ele assumiu a forma de homem, se tornando servo, obediente e humilde até a morte. Ele não desistiu. Ele foi até o fim, por amor, por obediência, porque isso era o alimento dele. Quando os discípulos, num determinado momento, passando por Samaria, perguntam: Senhor, o senhor não vai comer? Ela diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta, o que mata a minha sede é fazer a vontade do meu Pai. Que coisa linda! E aqui por fim, caminhando para o final, em João 19:30, ele olha e diz: Pai, está consumado. Está consumado. O que significa isso? Está pago. Está suficiente. A dívida que o homem tinha com o Senhor, que era impagável, foi paga. Eu cumpri o seu propósito. Desde a eternidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 seguinte, vai dizer que o sangue de Cristo tem a sua função antes da criação do mundo. Deixa-me te dizer uma coisa. Antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. O plano de salvação da Páscoa estava estabelecida antes da criação. Que Deus é esse? Como não se emocionar, Evandro, com um Deus desse? Que mesmo diante da nossa rebeldia e desobediência, Ele ainda ama o suficiente para nos convencer e nos atrair com o seu amor. E agora, para concluir, Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Há uma frase que diz que tudo termina onde começa. Isso é uma verdade muito grande. É um ciclo. O filho teve início no Pai. E ele vai se consumar no Pai. Sim. Tudo que o homem recebe vem de Deus. De modo que se o homem tivesse essa consciência, ele devolveria tudo a Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Exato. Tem mais? Não, Jesus está nos ensinando aqui algo tremendo. Ele diz: Pai, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou veio de ti. E para ti eu devolvo. Que coisa linda. Muito bom. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. É essa Páscoa que nós celebramos. Aquele que é a verdadeira primavera. O sol da justiça que depois de um período de trevas vem trazer luz, amor, esperança, vida, possibilidades. Essa é a nossa Páscoa. Muito bom. Não tenho problema nenhum com ovo. Gosto de chocolate. Pode também. Não tenho problema nenhum com isso. Mas sem perder a essência da realidade espiritual da Páscoa. Que lindo, pastor. Parabéns. É entusiasmante ver a forma, o carinho com que você fala do Evangelho. Parabéns. Amém. Pastor, estive até agora, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram nos assistindo até este momento. Estive com o pastor aqui, Hildo Puncini, da Igreja Nazareno Mão que Resgata. É isso aí. Que emocionante, que bonito. Parabéns, pastor. Amém. Vamos citar o nome da igreja, onde está localizado, para encerrar? Vamos. Bom, nós estamos localizados num condomínio de chácaras ali, no núcleo Santa Fé, não é? Então,
Quem quiser aí procurar, nós temos o site também. Não, Santa Fé, desculpa interromper, aquela que você vai da Del. Isso, passa por baixo da ponte da Bandeirante, segue o asfalto. Na região dos pesqueiros ali de trás, atrás do Rosolém. Isso, exatamente, né? Mas aí nós temos a página da igreja, a Igreja Nazareno Mão que Resgata, é só procurar lá, tem todos os dados, tem contatos lá que pode ser contactado. Nós temos a igreja lá por conta do projeto que nós temos lá de ressocialização. Tudo e no site a pessoa também tem contato. No site ela tem até a pessoa que pode indicar alguém que está necessitado. Isso, qualquer dúvida ou qualquer necessidade, nós temos lá todas as explicações. Acha o WhatsApp, acha tudo. Perfeito, tem todos os contatos lá. Muito bem, qualquer coisa volta, rebobina. Legal. Da nossa época, né? Rebobina a fita que você vai ver isso aí. O contato do pastor. Pessoal, então para encerrar, agradecendo a diretoria do Portal Hortolândia, que sempre está aqui à disposição, cede esse espaço para a gente. Agradecendo também a Ótica Veja, não esqueça, a promoção está acontecendo em qualquer valor de compra na loja do centro, que é na Luiz Camilo de Camargo, e também na loja do Jardim Amanda, na Avenida Brasil, você pode concorrer a R$500. Olha aí. Dia das Mães, promoção Dia das Mães. Aproveite, tá? Muito obrigado, a Óticas Veja. Pastor, para encerrar, uma bênção para a cidade de Hortolândia. Obrigado, Evandro, pela oportunidade. Obrigado aí toda a produção. Para mim foi uma alegria muito grande poder colaborar com vocês aqui e mais ainda sobre esse assunto. Falar daquele que me amou. Falar daquele que me perdoa. O que eu desejo para a cidade de Hortolândia é que os céus estejam abertos sobre essa cidade. Que essa cidade possa viver um verdadeiro despertar, um verdadeiro avivamento. E que o coração da cidade de Hortolândia possa estar totalmente voltado para o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Crônicas 7,14: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu vos ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, ou perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Uma boa Páscoa para todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Muito bom. Obrigado.